Hoje é o dia da não violência e, precisamente por ser o dia da não violência, devemos começar por recordar que em muitos locais do mundo, não apenas aqui por trás de nós nesta praça, há pessoas, há animais, há também o próprio planeta que estão a sofrer e que estão a ser vítimas de atos atrozes de opressão, de violência, de agressão, e que precisamos de facto de forças progressistas, de gente motivada e ativista que mude a natureza das coisas. E nesse sentido, em nome do PAN, quero começar por agradecer a vossa presença, a presença também de muitos colegas ativistas que aqui estão hoje e que ao longo destes anos trilharam um caminho bem mais difícil até do que o nosso, com muitas ameaças, com muitas ações em tribunal, em tempos muito mais difíceis. Permitam-me agradecer também aos nossos quadros históricos do PAN, Paula Pérez, Miguel Santos, sei que estão aqui muitas distritais, muitas concelhias, pessoas que vieram de vários pontos do país. Obrigada também pelo vosso contributo e por terem construído esta grande força progressista que é o PAN. E a juventude, claro, estão aqui muitos dos nossos jovens, que são eles o futuro da não violência. Agradecer também à Ana por termos aqui o PACMA. É um gosto e um orgulho criarmos esta sinergia entre partidos e irmãos, e dizer também que o PAN tem estado a trabalhar em rede, não só com os partidos animalistas, mas também com os verdes europeus, e hoje que temos um ato tão importante eleitoral no Brasil, também com o Brasil, com a rede de sustentabilidade, precisamente para que em todo o mundo possa haver esta sinergia em prol de um mundo mais sustentável e de maior respeito para com pessoas e animais. Posto estes agradecimentos, eu não posso deixar de vos referir que nós, como sabem, vivemos tempos muito complexos. Vivemos tempos em que, depois de uma pandemia que nos deveria ter ensinado que a saúde do planeta, a saúde das pessoas e a saúde dos animais é uma só, infelizmente continuamos a ver que não aprendemos algumas lições com a pandemia. Vivemos um tempo precedido por uma guerra da Rússia, de Putin, com a invasão à Ucrânia. Vivemos um tempo em que as mulheres no Irão ainda perdem a vida pelo simples facto de mostrarem o cabelo, e que felizmente tivemos um grito de solidariedade, um grito também de liberdade por parte do movimento, não só feminista, mas dos direitos humanos, na defesa daqueles que continuam a ser oprimidos. Mas vivemos também tempos complexos por causa da crise socioeconómica que se instalou em Portugal e no mundo. E se deveríamos, de facto, a este tempo, ter aprendido uma lição muito importante, é que não podemos continuar a viver, por um lado, a violar direitos humanos fundamentais, assim como também a ignorar o sofrimento animal. Não podemos viver acima dos limites planetários. Porque viver acima dos limites planetários está a penhorar a nossa qualidade de vida, está a penhorar o futuro das próximas gerações. E aqueles partidos que têm estado a oscilar no poder, como é o caso em Portugal de PS e PSD, parecem continuar a ignorar que o tempo está a passar a uma velocidade absolutamente avassaladora. Temos pouco menos de 7 anos para travar o ponto de não retorno. Mas o que verificamos é que não há o rasgo, não há a coragem, não há a visão para quebrar com o status quo, seja ele numa praça de touros, como esta que está aqui por trás de nós, ou seja com os lobbies da indústria petrolífera, que continua a poluir e a mais lucrar, mesmo em tempos de crise, seja, por exemplo, com a indústria da celulose, que continuamos a ter uma monocultura do pinheiro, do eucalipto no nosso país e a perder a natureza para os grandes incêndios, ou seja também com aqueles lobbies que tiram todos os anos mais de 18 mil milhões de euros dos nossos impostos, dos nossos dinheiros, para a corrupção. É fundamental nesse sentido que tivéssemos um governo que fosse capaz de dar respostas às reformas estruturais que o país tanto carece. E, no entanto, temos visto uma maioria absoluta completamente desgovernada, completamente perdida naquilo que foi, ao fim e ao cabo, o próprio resultado eleitoral que pediu e que conseguiu. E por isso mesmo era fundamental que houvessem forças políticas como o PAN, que desde o primeiro momento desta crise, aliás, desde o primeiro momento da crise pandémica, deixámos bem claro que para o PAN, o Serviço Nacional de Saúde tem de ser um pilar estrutural de um Estado de Direito democrático. Não faz assim tanto tempo que em Portugal as pessoas não tinham os mais básicos cuidados de saúde. E precisamos de valorizar os nossos profissionais.
Precisamos de investir no SNS, para que não tenhamos de ouvir, como ouvimos do governo, que a saúde vai bem e praticamente recomenda-se, quando afinal vai mesmo muito mal. Quando temos mulheres e crianças a morrerem antes de chegarem aos blocos de parto, mas temos ambulâncias paradas na arena. Quando temos pessoas a caírem nas filas de espera das emergências, como é o caso do privado, que depois mandam para o serviço público. Ou quando temos profissionais, como os técnicos auxiliares de saúde, a quem não é reconhecida a carreira, apesar das insistências, quer da sociedade civil, quer de forças políticas como o PAN. Mas mais, num contexto de grave inflação, continuamos a ver o governo a dar a mão à indústria petrolífera. São mais de isenções sobre os produtos petrolíferos, são mais de €500 milhões todos os anos, e se somarmos aos lucros extraordinários, como por exemplo empresas da Galp, são €420 milhões ao ano. É dinheiro que faz falta para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária. É dinheiro que faz falta para aquilo que são os serviços essenciais. E o PAN, desde o primeiro momento, defendeu que devíamos criar uma taxa sobre os lucros extraordinários. O governo não ouviu, mas pelos vistos a Comissão Europeia está alinhada com aquilo que o PAN defende, e ainda esta semana foi criada finalmente e aprovada essa mesma proposta. Mas mais, um país que, para além da transição energética que tem tardado em ser feita, e falo, por exemplo, do combate à pobreza energética, em que o dinheiro que vai, só este ano, desde maio até maio deste ano, custou-nos mais de €700 milhões os apoios à indústria dos combustíveis fósseis. É 6 vezes mais do que o dinheiro que o PRR destina àquilo que é o combate à pobreza energética e à melhoria e eficiência das habitações. E se isto não é ter as prioridades invertidas, o PAN de facto não sabe o que será. E é fundamental garantirmos que cada cêntimo do PRR, cada cêntimo dos fundos comunitários é investido na qualidade de vida das pessoas, na proteção ambiental, o que passa necessariamente pela transição para um modelo económico verde e sustentável, que é sinónimo de justiça social. Mas também alertámos para os efeitos da seca. Alertámos que era preciso renegociar, quando era tempo disso, a Convenção da Albufeira. Apelámos também a que fosse revertida a política e tivéssemos rios livres, que removessem as barreiras obsoletas, que se apostasse na reversão dos apoios às monoculturas e que se incentivasse a floresta autóctone. O PAN defendeu também esta transição para que houvesse apoios aos agricultores para combatermos os efeitos nefastos da agricultura intensiva e superintensiva e valorizar os serviços de ecossistemas. E o que é que o governo fez? Continuou na mesma inércia. Está tudo na mesma, e a verdade é que quem paga a fatura é o planeta, somos nós e as gerações futuras. Mas e quanto aos nossos jovens? Quando ouvimos falar naquilo que são os efeitos da inflação, nos efeitos que existem quer para os pensionistas, os cortes das pensões por força da inflação, a dificuldade que existe com o não aumento salarial, quer na função pública, quer no privado, ou o achatamento que temos do ordenado médio com o ordenado mínimo, a falta de revisão dos escalões de IRS ou a baixa do IRC, esquecemos que, para além de estarmos a penhorar aquilo que são os direitos de quem trabalha e que deveria ter uma sociedade menos asfixiada pelos impostos, estamos também a penhorar o futuro dos jovens. Porque não podemos continuar a ter a oferecer apenas aos jovens mais precariedade. Um futuro onde, para alugar um quarto para estudar numa cidade onde existe ensino universitário, custe mais de €300. Pior, onde uma despensa para dormir custa mais de €300. Se isto não é uma violação grosseira dos direitos fundamentais, o que será? E o governo tem que travar esta especulação imobiliária, e isso só se faz com apoios diretos, quer ao arrendamento jovem, quer ao acesso à habitação própria, como é o caso da Porta 65 e do crédito bonificado, o que o PAN se baterá para que possa existir no próximo Orçamento de Estado. Porque queremos poder dizer mais do que aquilo que no passado foram ditos pelos antigos políticos aos jovens. Não queremos mandá-los emigrar. Não queremos dizer que o futuro são estágios precários ou que tenham que pagar para trabalhar. Queremos um país que seja dos e para os jovens e que seja construído com os mesmos. E no que diz respeito aos direitos dos animais, eu recordo que antes da existência do PAN, tínhamos um país onde nem sequer tínhamos verbas minimamente razoáveis para a proteção animal. Desde que o PAN entrou nas assembleias municipais, entrou no Parlamento, o caminho de lá para cá tem-se feito de um aumento significativo
não só das verbas do Orçamento de Estado, que este ano conseguimos que fossem de 12 milhões de euros, apesar de estarem a tardar para a emissão dos despachos, e já questionámos várias vezes os Ministérios das Finanças, o Secretário de Estado também do Orçamento e Finanças, o próprio Ministério da Agricultura, o próprio Primeiro-Ministro, e esperamos que em breve haja de facto esta emissão, porque quem está no terreno, as associações de proteção animal, as cuidadoras informais, todos eles precisam de apoio, para além das associações que têm a seu cargo milhares de animais que deveria ser o Estado a cuidar e a tratar, mas que deixa isso para segundo plano, como se de facto não fosse relevante esta importante política pública de bem-estar animal. Mas pela mão do PAN, o princípio da não-violência cumpriu-se, quando conseguimos um estatuto próprio que reconhece os animais como seres vivos dotados de sensibilidade. Quando alterámos a Lei de Proteção aos Animais para conseguirmos que ao fim de quase 20 anos, quase 2 décadas, pela primeira vez existissem contornações que punissem os maus-tratos para todos os animais e não apenas os animais de companhia, como acontece no Código Penal. Conseguimos também acabar com o tiro ao pombo, uma atividade absolutamente cruenta e que alguns colegas aqui da causa bem sabem o quanto durante anos lutaram para que em tribunal fosse reconhecido o direito a não realizar esta crueldade e esta atividade absolutamente anacrónica. Mas em relação ao que aqui nos traz hoje, conseguimos também importantes avanços. Conseguimos aumentar o IVA para a tauromaquia, para que não houvesse uma perversão fiscal, para que uma atividade que maltrata não fosse beneficiada em detrimento de tantas outras. Porque é um absurdo imenso, uma inversão de valores, que um médico veterinário tenha que ver os seus serviços taxados a 23% e que a atividade tauromáquica tivesse o IVA no mínimo possível. E o PAN reverteu isso. Mas foi precisamente aqui, em Lisboa, por força do trabalho na Assembleia Municipal, conseguimos que esta praça, que é um espaço público que pertence à Casa Pia, que é tutelada pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, que pertence também o terreno à Câmara Municipal, que conseguimos que fosse levantada a obrigatoriedade para aqui se realizarem corridas de touros. E isto foi um passo histórico rumo à abolição. E perante este levantamento, e quando ouvimos exemplos como a Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Viana do Castelo, Albufeira, que encerraram as suas portas a esta atividade anacrónica, o que é que faz falta em Portugal? O que passo é que falta para que um divertimento bárbaro e impróprio das nações civilizadas, como disse um dia Passos Manuel, em 1836, quando por decreto conseguimos proibir em Portugal as touradas no reinado de Maria Pia, o que é que faz falta de facto para darmos este passo a nível nacional? E é por isso que hoje, no Dia da Não-Violência, e tendo por base não só o movimento inspirador da sociedade civil, em que já ouvimos aqui hoje dizer, em Espanha, mais de 84% não gosta de touradas. Em Portugal, as sondagens, sejam em Lisboa, seja a nível nacional, dizem-nos exatamente o mesmo. E não podemos aceitar que os valores do século XXI continuem a ser indiferentes ao sofrimento animal. Já o dissemos e continuaremos a dizer. Não podemos aceitar que, por divertimento, torturem animais numa arena e ainda procurem levar esta atividade a espetáculo cultural. Não está correto e não podemos aceitar ainda menos que perpetuem as touradas à conta dos nossos dinheiros públicos e muitos milhões de euros todos os anos, mais de 16 milhões de euros ao ano, sirvam para alimentar meia dúzia de famílias e o lobby. E aqui, esta mesma praça, tenha uma isenção de 12 milhões de euros ao ano. O mesmo valor que o Estado dedica à proteção animal. Para torturar, temos esta isenção. E para proteger e para cuidar, temos que andar a pedir e a negociar no orçamento aquilo que deveria de ser por direito das associações e de quem protege os animais. E só este ano, para além dos muitos animais feridos, touros e cavalos, falamos de pelo menos uma criança de 15 anos que morreu vítima da violência da tauromaquia. E a exposição das crianças à violência, já por 2 vezes que foi objeto do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que instou Portugal a afastar as crianças desta violência. A Espanha também, a Colômbia, por todo o mundo, aquilo que são as entidades que regulam os direitos das crianças, têm apelado aos Estados, afastem as crianças da violência da tauromaquia. E o PAN propõe-se a fazer isso mesmo.
Mas eu recordo termos entrado na Assembleia da República de uma iniciativa que visa precisamente garantir que nenhuma criança é exposta a esta violência. E, incompreensivelmente, a violência da tauromaquia não se fica pela arena. Perseguem ativistas, ameaçam e fazem queixas-crimes contra políticos, lá estaremos para nos defender na barra do tribunal. E se julgam que nos demovem? Não, não nos demovem e não nos calarão. Porque se os animais não têm voz, têm-nos a todos nós, o movimento político e ativista pelos direitos dos animais. O PAN, quando surgiu, propôs-se a isso mesmo, a construir uma sociedade mais empática, uma sociedade mais justa e solidária, que não seja alheia ao sofrimento animal. Lutamos pelos direitos humanos, pela proteção animal e corremos contra o tempo devido à emergência climática e somos, sem dúvida, o vosso partido. E hoje, nesta data em que se assinala também o Dia da Não Violência, não podemos deixar de apelar a um novo paradigma, um paradigma de compaixão e de respeito para com as pessoas e para com os animais. E assinalamos, sem dúvida, mais uma página da história. Não temos a pretensão de iniciar a história, porque ela foi iniciada muito antes de nós por gente muito corajosa. Mas escrevemos mais uma página muito importante naquela que vai ser, sem dúvida, a abolição da tauromaquia. É a missão abolição e a missão abolição. O progresso civilizacional não se coaduna com a perpetuação das touradas. O progresso civilizacional da nossa sociedade, no que diz respeito à emergência climática e aos direitos humanos, também não se coaduna com aquilo que tem sido o conservadorismo latente nos partidos do poder. E precisamos de forças progressistas, mas precisamos também de uma sociedade civil em movimento. E certamente que todos se lembram do momento em que o humorista Fábio Porchat, em fevereiro deste ano, disse o seguinte dentro desta arena. Quando se apercebeu que aqui, e dando resposta ao repto das associações de proteção animal, apelou ao fim da tauromaquia. E Fábio Porchat fez o seguinte apelo. Isto aqui já é o século XXI, 2022. Queria só que gente se apresentasse aqui. Não queria que mais bichos se apresentassem aqui. E isso sim é um sonho. Vamos torcer por que isso aconteça. Fim à tauromaquia, por favor. Estas foram as palavras de Fábio Porchat. E é esse o mote da nossa campanha. É o mote desta iniciativa legislativa de cidadãos que hoje convidamos todas e todos a assinar e a mobilizar a sociedade civil para que nos acompanhem. E pedimos fim à tauromaquia, por favor.